Capítulo 10 do livro de Daniel. O preparo de Daniel para as últimas revelações. O capítulo 10 do livro de Daniel faz parte das últimas visões de Deus, a qual ele deu ao seu profeta, cobrindo os capítulos 10 e 11 e 12. Isto ocorreu 2 anos após o retorno dos judeus à Palestina. Daniel 10:1 afirma que foi no 3º ano de Ciro. Ora, Ciro decretou o regresso dos judeus do exílio, no 1º ano do seu reinado. O capítulo 10 contém a descrição da visão. O capítulo 11 relata eventos que tiveram lugar durante o período grego, após a morte de Alexandre, culminando com a perseguição movida por Antíoco Epifânio. O capítulo 11, juntamente com o capítulo 12, descrevem os amargos sofrimentos do povo judeu nos eventos dos finais dos tempos. Estes 3 capítulos finais de Daniel revelam a culminância da crescente experiência espiritual do profeta, a qual é para todos nós um chamamento para uma vida profunda com Deus. De início, ele interpretou os sonhos e eventos de outros. A seguir, ele descreve visões suas, a partir do capítulo 7. Ele é então transportado em visão a outro país. Capítulo 8. A isso segue-se-lhe a visita de um dos elevados anjos de Deus. Capítulo 9. Por fim, o profeta tem a visão do próprio Filho de Deus na sua pré-encarnação. Foi, portanto, para Daniel uma experiência espiritual sempre crescente. Assim deve ser com cada um de nós. Daniel 1. Foi revelada uma palavra. Há um Deus no céu que pode revelar o futuro, bem como qualquer assunto que for da sua vontade. Uma palavra revelada do céu é algo maravilhoso, certo e infalível. A aflição da alma de Daniel. Daniel 10, 2 e 3. A razão do seu lamento e retraimento, acompanhado de jejum, é certamente explicado pela data mencionada no versículo 1, no 3º ano de Ciro. É que por volta do 3º ano de Ciro, a obra iniciada da reconstrução do templo fora embargada. Acompanhe em Esdras 1, versículo 3, 4, versículos 4 e 5. Daniel, como patriota e membro da nação eleita, preocupava-se com o seu futuro, como já vimos pateando na sua oração do capítulo 9. A perseverança de Daniel na oração e no jejum por 21 dias ocasionou a resposta divina. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste no seu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Neste versículo 12, vemos que as nossas próprias palavras, ditas em oração, são ouvidas no céu. E se você crê nisso, eu te peço que deixe nos comentários o que você tem pedido a Deus, para que nós possamos orar juntos no mesmo propósito, para que Deus te abençoe. Mais um caso de teofania no Antigo Testamento. Comparando os versículos 5 e 6 com o Apocalipse 1, versículos 13 e 16, entendemos que Daniel teve uma visão do Senhor Jesus, tal qual João, na ilha de Patmos. No capítulo 12, versículos 6 e 7, um anjo apela para o conhecimento superior desse ser que Daniel contemplou. Nessa visão, dos capítulos 10 a 12, 2 anjos estão em pé,
às margens do rio Ulai, um em cada margem do rio. Mas este ser celestial superior está acima das águas do rio. O termo sobre as águas é literalmente acima das águas do rio. Este ser, de Daniel 10, versículos 5 e 6, é sem dúvida o mesmo que ordenou a Gabriel que explicasse a Daniel a visão do capítulo 8. Daniel 10:7 mostra que num grupo de pessoas podemos ver e ouvir algo da parte de Deus, sem as demais pessoas nada verem nem ouvirem. Fato parecido aconteceu a Paulo, quando na sua conversão na estrada de Damasco, os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Atos 22:9. Isso aconteceu ainda hoje, segundo a vontade e o plano de Deus para com os seus. O efeito da presença divina sobre Daniel. Se Daniel, que era jovem, muito amado no céu, tremeu diante do majestoso anjo, como se comportarão os ímpios e os que se opõem a Deus quando Cristo se manifestar? Primeiro Daniel caiu por terra. A seguir, quando um dos anjos lhe tocou, ele ficou sobre os joelhos, com as palmas das mãos no chão, de 4 pés, como se diz na linguagem familiar. Daniel não podia nem respirar direito, dado o sobrenatural da visão e a presença do Senhor. Quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. As palavras de Daniel. Realidades do mundo invisível. Aqui Deus levantou o véu do mistério e mostrou a Daniel algumas realidades do mundo invisível que nos cerca. Essas coisas invisíveis são os anjos, mencionados em Colossenses 1,16. Um dia conheceremos o mistério dos espíritos invisíveis, tanto os bons como os maus, e da sua poderosa influência na vida das pessoas nos assuntos humanos. Disse o mensageiro celeste a Daniel, que desde o primeiro dia da sua busca da face do Senhor, sua oração foi atendida. Mas a resposta divina demorou 21 dias para chegar. Certamente aqui está uma das explicações porque às vezes demora tanto a resposta das nossas orações. Mas se você tem orado, descanse no Senhor, porque Ele irá te responder. O príncipe do reino da Pérsia, esse príncipe não era de origem terrena. Tratava-se de um anjo diabólico, tão poderoso, que a vitória no caso aí abordada foi só decidida quando Miguel, o poderoso arcanjo, entrou em ação. E assim a mensagem da resposta da oração chegou a Daniel. Houve, pois, conflito no ar entre anjos bons e maus. Assim como Deus tem anjos que protegem nações, Satanás também tem os dele, operando nelas. Esse anjo mau da Pérsia controlava os destinos desse país, mas foi desbancado pelos anjos de Deus. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Há muitos atos e práticas humanas que, por trás deles, estão enganosamente os agentes de Satanás, como é o caso das falsas religiões. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, 19 e 20, a Bíblia nos mostra que a adoração a ídolos tem como causa motivante os demônios. Significa que por trás dos ídolos estão invisivelmente os demônios. Pelo fato dos anjos maus serem invisíveis aqui no mundo, geralmente percebemos apenas os efeitos das suas ações, e não a causa que são eles mesmos. Assim sendo, quanto aos
poderes malignos, não adianta combatermos os efeitos e sim a causa. Contra o mal, só teremos vitória na força do Senhor. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste século tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Sangue e a carne é uma outra forma de dizer homens visíveis. Miguel, um dos primeiros príncipes, é literalmente principais. Isto mostra que os anjos dividem-se em categorias. Príncipe no hebraico corresponde a chefe, aquele que domina. O arcanjo Miguel é o anjo guardião de Israel. O atual Estado de Israel, com seus avanços, suas vitórias nas últimas guerras, apesar de suas desvantagens, seu progresso, sua influência e proeza internacionais, só tem uma explicação: anjos de Deus lutam a favor de Israel. Os próprios líderes de Israel reconhecem isso. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente nos comentários. Mande também esse vídeo para quem está precisando de um reencontro com Deus. O canal A Janela da Palavra agradece a sua audiência e fiquem todos na paz de Deus.